Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo de direito constitucional. Estamos falando aqui no tema direitos fundamentais, na teoria geral dos direitos fundamentais. E a partir de agora, acompanhe comigo, vamos falar aqui, sobre os tratados internacionais. É isso mesmo. Tema muito importante e muito corriqueiro em prova, né? Cai muito tratados internacionais. E, claro, quando eu falo de tratado internacional, eu quero que você lembre de um bizuzinho que eu vou tirar agora. Grave isso, Quando eu falo de tratado, eu estou falando aqui da tripla hierarquia dos tratados internacionais. Tripla de quê, BH? Tripla de 3. Tripla hierarquia dos tratados internacionais. Mas para falar de tratado internacional, eu preciso falar rapidamente do conceito jurídico de Constituição. Isso é muito importante, se liga só. Veja bem, meus caros, quando eu falo do conceito jurídico de Constituição, conceito jurídico de Constituição, eu quero que o senhor lembre do autor desse conceito, vou até colocar aqui embaixo, do autor. Quem é o autor? O autor é Hans Kelsen, o austríaco Kelsen. Kelsen diz o quê, amigos? Vou mudar a cor. Kelsen fala o seguinte, que a Constituição é a norma pura, não é? Dever ser-se, jurídico hipotético, lógico jurídico, tem aquela ideia toda que nós vamos estudar aqui em momento oportuno. Mas quando eu falo de tratado internacional, eu preciso falar que a Constituição ela está numa posição hierárquica. E é isso que Kelsen trouxe, a hierarquia das normas. Tanto que ele era conhecido pela pirâmide de Kelsen, né? O pessoal até brincava, falava que ele era egípcio. Vê se não tem lógica isso, né? Mas ele escalonava, porque a pirâmide ela vai afunilando, né? Então, uma norma hierarquicamente superior à outra. Então, quando eu falo de Kelsen, eu falo do conceito jurídico, lembre da hierarquia das normas. Hierarquia, lembre disso, hierarquia das normas. Hierarquia das normas. É um sistema, você vai lembrar, é um sistema hierárquico. É um sistema hierárquico. E quando eu falo do sistema hierárquico, eu vou trazendo aqui para a nossa realidade, trazendo aqui para a pirâmide. Eu pergunto para os senhores aqui, no topo do ordenamento. O ordenamento jurídico é o complexo, é tudo, né? No topo do meu ordenamento jurídico, quem você tem aqui no topo do ordenamento jurídico? No topo, nós temos a Constituição Federal. Eu vou trazer aqui para o nosso contexto. A Constituição Federal está aqui no ápice, a Constituição Federal. E aí eu pergunto para você que está assistindo, bem lógico, como que se altera uma Constituição? Como é alterada a Constituição? Uma Constituição, ela é alterada por meio das emendas à Constituição. Então, eu já posso afirmar que a Constituição aqui, a emenda à Constituição está no mesmo patamar da própria Constituição. Então, a emenda está no mesmo patamar. Está aqui, eu altero a Constituição por meio das emendas à Constituição Federal. Tranquilo? Então, eu altero a Constituição por meio de emendas e está aqui no mesmo patamar da própria Constituição. E aí, o que eu tenho aqui logo aqui na base da minha pirâmide? Está aqui, na base da minha pirâmide eu tenho quem? Eu tenho aqui o que eu chamo de normas, que eu vou puxar uma setinha aqui, as chamadas normas. Normas são as normas infralegais. O que é uma norma infralegal? Infralegal é aquilo que está abaixo da lei. Vou até melhorar minha listinha aqui, que ficou horrorosa. Agora vai ficar melhor. O que é uma norma infralegal? É aquilo que está abaixo da lei. Quais são as normas que estão abaixo das leis? Vou mudar a cor para ficar organizadinho. Aqui eu tenho as portarias, que estão abaixo das leis. Eu tenho o decreto regulamentar, que nós vamos estudar, que está lá no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Eu tenho regimento. Eu tenho as resoluções. Então, eu tenho normas, olhando para cá, que estão abaixo da lei. Claro, se essa norma eu chamo de infralegal, acima eu tenho o quê? Vamos lá, minha canetinha preta. Acima eu tenho o quê? Aqui, logo aqui eu tenho o quê? As normas, vou puxar aqui a minha setinha, as normas legais. Normas legais. E o que seria uma norma legal, pessoal? São as normas, vou aqui colocar de preto, são as normas previstas no artigo 59 da Constituição Federal. Isso mesmo. Quais são as normas que estão lá no artigo 59? Com a exceção de quem? Das emendas. Então, agora nesse exato momento,
já merece aquele pause aí no seu vídeo. Você vai abrir a sua Constituição e vai lá no artigo 59 e vai ler comigo. O que diz lá o artigo 59? Beleza? Dê um pause aí, vai lá. Leu? Volta aqui comigo agora. Lá no artigo 59, você tem o quê? Você tem as leis, que eu tenho lei, né? A lei ordinária, que eu vou abreviar aqui. Você tem a lei complementar. Você tem uma lei que está em desuso, mas que está prevista na Constituição, que é a lei delegada. Você tem as medidas provisórias, você tem decretos legislativos e você tem as resoluções das casas. Resoluções da casa, que são normas legais. Eu poderia falar aqui que você tem que estar fora do artigo 59, mas tem hierarquia de lei, mas não fazem parte do processo legislativo. Eu vou falar de novo, porque já caiu pra caramba em prova que eu vou falar agora. Tem hierarquia de lei, norma legal, mas não fazem parte do processo legislativo, ou seja, não é deliberado pelo Congresso Nacional, pelas casas do Congresso Nacional. Eu poderia falar das resoluções, vou mudar a cor, vou colocar de verde. Eu tenho aqui, ó, não, ficou muito ruim a verde, deixa eu mudar a cor, escolher uma corzinha melhor. Peraí, vou escolher aqui, essa daqui, ó. Eu teria aqui, ó, mas não fazem parte do processo legislativo, as resoluções do CNJ e, inclusive, o decreto autônomo do presidente da República. Mas esses daqui não fazem parte do processo legislativo, mas tem hierarquia de lei. Isso já caiu em prova mais de uma vez. Mas eu tenho aqui as normas legais. E aí eu te pergunto, volto aqui para minha canetinha preta. E aí eu te pergunto, tratados internacionais podem ingressar no ordenamento jurídico? Por exemplo, o Brasil pode celebrar um tratado internacional com outro país? Tratado internacional? Pode. E aí entra a ideia da tripla hierarquia dos tratados internacionais. Então, toda vez que você se deparar com o nome tratado internacional na tua prova, tu fecha o olho e fala tripla hierarquia dos tratados internacionais. Tripla hierarquia. Primeiro lugar, meus amigos, quando eu falo de tripla hierarquia, se o tratado internacional, se ele versar sobre direitos humanos, você vai ter que fazer a primeira pergunta. Tratado que versa sobre direitos humanos é um assunto relevante. Meu amigo, se o tratado versar, se o tema for direitos humanos, qual é a hierarquia dele? Faço agora a pergunta para você. Júnior, tratado internacional que versa sobre direitos humanos, qual é a hierarquia dele? Só tem uma resposta. Depende. Depende de como ele foi aprovado. Se você, vamos comigo aqui, bora pro quadro. Se você conseguir aprovar um tratado internacional, que eu tô abreviando aqui, ó, que versa sobre direitos humanos, que não é qualquer tema. O tema aqui é qualificado. Tema qualificado é porque versa sobre o quê? Vou até grifar. Versa sobre direitos humanos. Se for um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, mas esse tratado for aprovado do mesmo jeito que se aprova uma emenda à Constituição, esse tratado vai ter a mesma hierarquia de uma emenda à Constituição. Vou falar de novo. Se o tratado internacional versar sobre direitos humanos, mas ele for aprovado do mesmo jeito que se aprova uma emenda, porque tem que ser o modo de aprovação de emenda, o mesmo procedimento legislativo de aprovação de emenda. Se esse tratado for aprovado da mesma forma que se aprova uma emenda, esse tratado vai ter a mesma hierarquia de uma emenda à Constituição. Aí eu te pergunto, como que se aprova uma emenda à Constituição? Vou colocar aqui, ó, procedimento de aprovação de emendas à Constituição. Tudo que eu estou falando aqui agora, esse procedimento aqui, ó, está previsto no artigo 60 da Constituição Federal. Como é que se aprova? É bem tranquilo. Vou mudar a cor aqui para ficar fácil. Como é que se aprova? Primeiro lugar, você tem que aprovar, primeira fase do procedimento, pelas duas casas do Congresso. E quando eu falo duas casas do Congresso, você já sabe. Eu estou falando de quem? Da Câmara. Qual que é a outra casa? Me ajuda aí, meu amigo Hillias que está gravando. Qual outra casa, Hillias? Câmara e quê? Muito bem, Câmara e Senado. Então, se for aprovado, tem que conversar com a galera que está aqui gravando com você, porque você fica motivando aqui, né? Tá todo mundo aqui estudando e fica muito legal. Se você conseguir aprovar pelas duas casas, Câmara e Senado, mas não basta aprovar nas duas casas somente dessa forma. Aí, tenho aqui o segundo requisito. Tem que ser pelas duas casas e em 2 turnos. É isso mesmo, amigo. Quando eu falo 2 turnos, é porque terão aqui, ó,
2 votações na Câmara e 2 votações aonde? No Senado. Por isso que são 2 turnos. Eu voto 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Então, eu voto nas 2 casas, Câmara e Senado, em 2 turnos de votação, e o quórum de aprovação, o quórum de aprovação, qual que é o quórum de aprovação? O quórum de aprovação de 3/5 dos membros de cada casa. É isso mesmo, amigo? Então eu tenho que votar nas 2 casas, 2 turnos e quórum de 3/5. Eu vou até gravar. Qual que é o procedimento? 2 casas, 2 turnos e quórum de 3/5. 2 casas, 2 turnos e quórum de 3/5. Muito cuidado que o teu examinador endemoniado, ele vai querer fazer você reprovar falando que o quórum não é aqui de 3/5. Ele vai jogar na tua prova falando que o quórum é de 2/3, mas não é. O quórum, qual que é o quórum para aprovação de emenda à Constituição? 3/5. É isso mesmo. O quórum aqui, amiguinho, ó, é 60% dos membros. E não 2/3, que equivale a 66%. Qual que é o quórum, então? 3/5. E não 2/3. Isso já caiu em prova. Caiu mais ou menos assim, ó. Olha a questão que caiu em prova. Se um tratado internacional versar sobre direitos humanos e for aprovado no procedimento de emenda, ou seja, pelas 2 casas do Congresso Nacional e 2 turnos, podendo ser aprovado, vou repetir 3 vezes, podendo ser aprovado no quórum de 2/3, terá hierarquia de emenda à Constituição. Certo ou errado? Aí o meu amigo aí afoito agora falou assim, não, 2 casas, 2 turnos e o quórum mínimo é o quê? 3/5. Podendo ser aprovado em 2/3? Pode, porque 2/3 é mais do que 3/5. 2/3 equivale a 66% dos membros e 3/5 equivale a 60%. Mas você sabe que o procedimento para aprovação de emenda é o quê? 2 casas, 2 turnos e o quórum de aprovação é o quórum mínimo de 3/5. Pode ser aprovado por 2/3? Pode. Quem pode menos, pode mais, né? Não é isso mesmo? Então, ou melhor, quem pode mais, pode menos, não é verdade? Então, o quórum mínimo é 3/5. Isso já caiu 1 milhão de vezes em prova mudando o quórum. Você sabe que 2 casas, 2 turnos e quórum mínimo de 3/5, beleza? Se o tratado internacional versar sobre direitos humanos e for aprovado nos moldes de emenda, ou seja, 2 casas, 2 turnos e quórum mínimo de 3/5, terá a mesma hierarquia do quê? De emenda. Então, se esse tratado internacional versar sobre direitos humanos e for aprovado no procedimento de aprovação de emenda, se ele for aprovado, terá aqui, ó, terá hierarquia de emenda à Constituição. Então, já fica aí. Qual que é a hierarquia de um tratado internacional que versa sobre direitos humanos? Se ele for aprovado nos moldes de emenda, terá hierarquia de emenda à Constituição. Fechou até aqui? Tranquilo? Júnior, segunda pergunta, que é tripla hierarquia. Falei da primeira hierarquia, né? Tratado internacional que versa sobre direitos humanos aprovado nos moldes de emenda à Constituição e hierarquia de emenda à Constituição. Agora, se o tratado internacional versar sobre direitos humanos, mas ele não foi aprovado nos moldes de emenda, porque realmente é muito difícil. Imagina, amigos, ter que votar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, 2 turnos, não é? Porque tem que votar 2 vezes lá, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Quórum de 3/5 é difícil demais. É muito difícil. Sabendo disso, eu pergunto, se o Tratado Internacional versar sobre direitos humanos, pelo simples fato dele versar sobre direitos humanos, o STF, ao interpretar, julgar com base no Pacto de São José da Costa Rica, falou que pelo simples fato dele tratar de direitos humanos, ele ter o tema direitos humanos, ele tem que estar acima das leis. E o Supremo criou um novo patamar nesse ordenamento jurídico. O Supremo falou que existem normas, olha que legal, o Supremo falou que existem normas que estão acima das leis, mas estão o quê? Abaixo da Constituição. O Supremo criou uma regra conhecida como, vou puxar aqui uma setinha, supralegalidade. Supralegalidade dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos,
Primeira consideração, para ser supralegal, tem que versar sobre o quê? Direitos humanos. Tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. A supralegalidade dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, mas não aprovados nos moldes, mas não aprovado, aqui, nos moldes de emenda à Constituição. É isso mesmo. Se o tratado internacional, ele versa sobre direitos humanos, mas, olha aqui a condição, mas ele não foi aprovado nos moldes de emenda à Constituição, ele vai estar acima das leis, mas está aqui, abaixo da Constituição. É a regra da supralegalidade. E aí, volta para mim aqui, volta para cá. O que isso mudou na tua vida? O que isso mudou na sua vida? Existem normas que estão acima das leis e abaixo da Constituição, porque versa sobre direitos humanos. Ele não tem hierarquia de emenda à Constituição. Ele tem hierarquia supralegal. Não tem hierarquia de emenda à Constituição. E o que isso mudou na sua vida? Algumas coisas. Quer ver? O Supremo Tribunal Federal, eu vou colocar aqui, o STF, ele editou a famigerada súmula vinculante, que eu vou abreviar, número 25. E a súmula vinculante número 25, ela trata da prisão civil do depositário infiel. Ela trata da prisão civil de quem? Do depositário, volta aqui. Prisão civil do depositário infiel. A súmula vinculante número 25 trata da prisão civil do depositário infiel. Primeiro lugar, amigos, o que diz a Constituição Federal? A Constituição Federal diz o seguinte, que no Brasil não haverá prisão civil. Então, a primeira consideração, eu vou colocar bem aqui, eu vou puxar aqui um vermelhinho, e você vai lembrar. O que diz a Constituição? Eu errei aqui. Peraí, é aqui, caneta. O que diz a Constituição? A Constituição diz o quê? Vou puxar um vermelhinho aqui, O que diz a Constituição? A Constituição, vou puxar uma setinha e vou colocar aqui CF. A Constituição diz o quê? Diz que não, tô abreviando não haverá prisão civil. A Constituição brasileira diz que não haverá prisão civil, exceto, aí tem a exceção, né? Exceto, não haverá prisão civil, exceto em 2 casos. Primeiro lugar, lá diz, devedor voluntário inexcusável de alimentos. Olha lá, quem é o devedor voluntário inexcusável de alimentos? É o cara que não paga pensão alimentícia e não paga por safadeza. Por exemplo, o Rude. Rude tá aí? Rude tá aí? O Rude e o Hillians. Senhores, o Hillians aqui, ele tem 8 filhos, velho. 8 filhos. Ele tem 8 filhos. Já foi preso umas 20 vezes. Fica me ligando de madrugada, falando, Júnior, tô preso. Pega o telefone e me liga. Porque ele é um devedor voluntário inexcusável de alimentos. É o cara que não paga pensão alimentícia e não paga por safadeza, porque ele é rico. Ele não paga por sacanagem. Então, esse cara, devedor voluntário inexcusável de alimentos, que eu vou colocar aqui, é um indivíduo que não paga alimento. Então, aqui, pensão, aqui, alimentícia. É o primeiro caso. Pensão alimentícia. O indivíduo que não paga pensão alimentícia e não paga por safadeza, esse indivíduo pode ser preso. E que prisão é essa? Prisão civil. Primeiro caso, indivíduo que não paga pensão alimentícia. Só que a Constituição também fala do depositário infiel. A Constituição Federal também fala de quem? Do depositário infiel. E esse aqui eu quero mudar a cor. Vou grifar aqui, depositário infiel. A Constituição Federal também fala do depositário infiel. Então a Constituição diz o quê? A Constituição diz que não haverá prisão civil por dívidas, salvo pensão alimentícia e depositário infiel. Isso está previsto aonde? Na Constituição Federal, lá no artigo 5º. A Constituição diz isso, que não haverá prisão civil, salvo pensão alimentícia e depositário infiel. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, quando foi julgar isso daqui, com base no famoso Pacto de São José da Costa Rica, ele entendeu, o STF entendeu,
que a lei que regulamentava a prisão civil do depositário infiel no Brasil não foi recepcionada. É isso mesmo, amigo. Quer ver um negócio? Vou até colocar aqui embaixo. O que o Supremo falou? Tá aqui, ó. A Constituição Federal fala uma coisa e você tinha uma lei aqui que tratava da prisão civil do depositário infiel. Só que essa lei era anterior à Constituição de 88. E o Supremo entendeu que essa lei que regulamentava a prisão civil não foi recepcionada pela Constituição vigente de 88. Ou seja, há uma previsão na Constituição Federal, mas a lei que é anterior à Constituição não foi recepcionada pela Constituição de 88. Eu pergunto para os senhores, está na Constituição, mas efetivamente no Brasil é impossível a prisão civil do depositário infiel, porque o Supremo Tribunal Federal, com base aqui no Pacto de São José da Costa Rica, entendeu aqui que esse tratado, que essa lei anterior à Constituição de 88 não foi recepcionada. E o Supremo, inclusive, editou a súmula vinculante número 25. E o que diz a súmula? A prisão civil do depositário infiel no Brasil não é possível, é ilegal, é ilícita. Então, ó, é ilícita. A prisão civil do depositário infiel no Brasil é o quê? É ilícita. É ilícita a prisão civil do depositário infiel no Brasil. Porque é ilícita, é ilegal, né? Eu vou até melhorar aqui a redação. Não é nem ilícita, é ilegal. É ilegal. Por que é ilegal? Porque não tem lei. É ilegal. É ilegal. Ilegal. Então você vai lá agora, já pega aí a súmula vinculante número 25, porque súmula vinculante não tem caô, não tem enchia, tem que saber. É súmula vinculante. A súmula vinculante número 25 tem que estar decorada. Tu vai tatuar ela na testa aqui, ó. Lembra do menino que foi tatuado na testa? Vai tatuar aqui, ó, súmula vinculante número 25, de tão importante que ela é. Então, a prisão civil do depositário infiel é ilegal. Esse foi o entendimento com base no quê? Com base no Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que está aqui, ó. Ele é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, ou seja, ele está acima das leis, mas está abaixo da Constituição, tem hierarquia supralegal. Então eu pergunto para os senhores, é tripla hierarquia. A primeira, se o tratado internacional versar sobre direitos humanos e for aprovado nos moldes de emenda, tem hierarquia de emenda à Constituição. Se o tratado internacional também versar sobre direitos humanos, mas não foi aprovado nos moldes de emenda, estará acima das leis, mas abaixo da Constituição. E com esse entendimento, o Supremo vedou a prisão civil do depositário infiel no Brasil. Muito cuidado com as questões. Vai cair assim na sua prova, ó. Conforme o STF, grave bem, conforme o STF, não haverá mais prisão civil no Brasil. Certo ou errado, Rude? Meu amigo que está assistindo aqui, meus amigos. Certo ou errado? Conforme o Supremo, não existe mais prisão civil no Brasil. Certo ou errado? Certo ou errado, Hilha? Certo ou errado? Certo ou errado? Tá errado. Tá errado. Erradíssimo. Não existe mais prisão civil no Brasil? Existe sim. Não existe a prisão civil de quem, pessoal? Do depositário infiel. É juridicamente impossível. Mas pensão alimentícia é prisão civil? Então existe. Então, muito cuidado. No Brasil, pessoal, não há mais a prisão civil do depositário infiel. Embora esteja previsto na Constituição, não há lei regulamentadora. Então, pode cair uma questão assim que eu já vi na FCC. Pode cair assim, ó. E na VUNESP, pode cair assim. Conforme a CF, haverá prisão civil do depositário infiel. Certo ou errado? A teor da Constituição. Está escrito na Constituição? Tá, mas é juridicamente impossível, inclusive porque é súmula vinculante número 25, que diz que é ilegal, é ilícita a prisão civil do depositário infiel em qualquer das suas modalidades. É o que diz a súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal, beleza? Muito, muito, muito cuidado com isso. E aí eu te pergunto, voltando para cá, e se o tratado internacional, se ele não versa sobre direitos humanos? Porque aqui, ó, ambos versam sobre direitos humanos. E eu estou falando de tripla hierarquia. Pois é. Se for um tratado internacional, amigo, que não versa sobre direitos humanos, que eu estou chamando de IDH, se for um tratado internacional que não versa, vou até marcar, esse TI aqui, ó, que não versa sobre direitos humanos agora. Ele é um tratado internacional, mas ele não versa sobre direitos humanos. Opa! Ele vai ter hierarquia
hierarquia de lei ordinária. Dá para lembrar disso? Qual que é a hierarquia dele? Ele vai ter a mesma hierarquia de uma lei ordinária. Se for um tratado internacional que não versa sobre direitos humanos, ele possui a mesma hierarquia de uma lei ordinária. Beleza? Mesma hierarquia de uma lei ordinária. Então, tripla hierarquia dos tratados internacionais. O primeiro, tratado internacional que versa sobre direitos humanos, que foi aprovado nos moldes de emenda. Inclusive, saiba, nós temos no Brasil um tratado aprovado aqui nos moldes de emenda. Qual que é o tratado, pessoal? Vou puxar uma setinha aqui, vou até mudar a cor. Vou puxar aqui a minha setinha verde. Qual que é o tratado no Brasil que versa sobre direitos humanos e foi aprovado nos moldes de emenda? Tem aqui um tratado, vou colocar aqui, ó. É o tratado de, aqui, ó, New York. Tratado de Nova York, que é o tratado aqui, vou puxar aqui embaixo, das pessoas com deficiência. Inclusive, cuidado, aquela expressão portador de necessidades especiais, aquela expressão não existe. É pessoa com deficiência. Então, tem um tratado internacional que versa sobre direitos humanos que foi aprovado nos moldes de emenda. Tem um tratado que versa aqui, pessoal, sobre direitos humanos com a mesma hierarquia de uma emenda. Beleza? Que é o Tratado das Pessoas com Deficiência. Tranquilo até aqui? Fácil? Então, resumindo, Tratado Internacional que versa sobre direitos humanos aprovado nos moldes de emenda, ele tem hierarquia de emenda à Constituição. Lembrando como é que é a prova? Aqui merece até agora o seu print screen. Tá na hora aí do print screen, ó. Dá um print screen na tela. Dá um print screen na tela. Então, versa sobre direitos humanos aprovado pelas 2 casas, 2 turnos, quórum de 3/5, hierarquia de emenda. Se o Tratado Internacional não versa aqui, ó, ele não foi aprovado, ele versa sobre direitos humanos, mas ele não foi aprovado nos moldes de emenda, acima das leis e abaixo da Constituição. Com esse entendimento, o Supremo vedou a prisão civil do depositário infiel em qualquer das suas modalidades, é o que diz a súmula vinculante 25. Embora, no Brasil, aqui a Constituição Federal diz que não haverá prisão civil, não tem. A exceção, pensão alimentícia e depositário infiel. Mas você sabe que, com base no Tratado Internacional de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, aqui o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei que regulamentava a prisão do depositário infiel não foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, cuidado com a súmula vinculante número 25, cuidado com a questão. E, por último, se o Tratado Internacional versar sobre direitos humanos, se ele não versar sobre direitos humanos, que é aqui em último, né? Se o Tratado Internacional não versa sobre direitos humanos, ele tem hierarquia de uma lei ordinária. Beleza? Tranquilo até aqui? E olha só, lembre, o artigo 49 da Constituição, voltando aqui minha canetinha vermelha, o artigo 49, que trata da competência do Congresso Nacional, ele diz que compete ao Congresso resolver sobre tratados. Então, olha o que diz lá, o artigo 49.1 é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem aqui, ó, encargo ao patrimônio nacional. Beleza? O Congresso Nacional, ao aprovar um tratado, ele consubstancia o tratado por meio de um decreto. Eita, pergunta faixa preta, primeiro dan. Decreto legislativo, beleza? Então o Congresso vai exteriorizar aqui, ó, aprovação por meio de um decreto legislativo. E olha uma observação importante. Com o objetivo que o Tratado Internacional se incorpore e com isso passe a poder ter efeitos no ordenamento jurídico interno, o presidente da República, mediante o quê? Decreto. O presidente, mediante decreto, também promulga o texto. Então vai ter um decreto do Congresso Nacional e outro decreto do presidente. E vai publicar, ó, em português, em órgão da imprensa oficial, dando ciência e publicidade à ratificação da assinatura lançada. Com a promulgação, que é uma espécie aqui, a promulgação, geralmente no processo legislativo, você tem a promulgação e a publicação. Com a promulgação, volta para cá, do tratado, esse ato normativo passa a ser aplicado de forma geral e obrigatória, beleza? Então, com o objetivo que o tratado se incorpore, o presidente da República, mediante decreto, promulga o texto. Tranquilo até aqui? Aqui uma questão que pode cair na sua prova, uma questão bem mais elaborada, você tem que ter cuidado. Pode perguntar de quem é a competência, aqui em primeiro lugar,
para resolver sob decreto, que você sabe que é do Congresso Nacional, está aqui, ó, no artigo 49, Congresso Nacional, e você sabe que o Congresso vai editar um decreto, mas ele só vai ter eficácia, aqui, ó, depois que o presidente também promulgar o texto. O presidente vai promulgar o texto do tratado do ato normativo para ser aplicado de forma geral e obrigatória. Beleza até aqui? Eu volto já já fazendo exercício sobre esse tema. Um beijo no seu coração. Valeu. Coragem.